Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre economia e, infelizmente, vamos falar sobre crise. Mas a ideia é convidar você que está em casa a entender conosco numa reflexão sobre as questões que vão e já estão interferindo no dia a dia, na capacidade sua de comprar ou não, de colocar comida na mesa, da oportunidade de trabalho dos seus amigos ou familiares que não estão tendo oportunidade para renovar a sua carteira de trabalho e como as medidas já vistas pelo governo temporário que está em Brasília estão formando no cenário da nossa vida deste ano de 2016 e no próximo, que também será tão difícil quanto o atual. Para isso, convidamos o economista Carlos Setti para repassar a visão dele sobre alguns desses pontos aqui no nosso país. Carlos, obrigado pelo seu retorno aqui. Sempre um prazer, Nelson. A gente está revisitando a questão agora em um outro patamar. Esperei o Temer se assentar na cadeira, escolher os seus ministros e anunciar algumas medidas que eram esperadas. Sim. Vamos a algumas delas para a gente bater um papo e conversar com quem está em casa. O governo falou em estancar o rombo, que ele precisa cortar despesas. Mais do que o conceito anterior de gastar só aquilo que ele tem disponível no orçamento, por causa do tamanho do rombo, que segundo a nova conta do governo não é de 100 bilhões, é de 200 bilhões do orçamento, ele precisa arrumar dinheiro para pagar essa conta. Reduziu alguns ministérios e agora está procurando onde cortar. Qual é o espaço entre várias medidas aqui para estancar essa ferida? Ok, Nelson, antes de responder objetivamente a sua pergunta, é importante que nós possamos salientar que o país é o mesmo. Entrou o vice-presidente como presidente interino, mas o país que ele está é o mesmo. Portanto, um país ainda com um crescimento econômico bastante fraco, negativo novamente esse ano, uma inflação muito alta, uma taxa de desemprego alta e assim sucessivamente. O que criou novo com a entrada do Temer foi uma percepção já melhor do grau de confiança, tanto das pessoas, né, comuns, como também quanto aos agentes financeiros e também de uma provável guinada na política macroeconômica do país com correção de rumos, entre outros esses que você acabou de colocar. Confiança vale reflexos diretos na economia, na bolsa, no investimento para as pessoas que não acompanham isso. Vale, sabe por quê? Porque economia, muitos acham que economia é uma ciência matematizada, ela não é. Ela é uma ciência onde a gente usa matemática para fazer cálculos e resolver equações, mas ela é uma ciência essencialmente social. Portanto, quando você muda a expectativa, quando você melhora essa expectativa, você tem um otimismo a mais, o que faz as pessoas sair daquela proposta de defesa, de reação, não é somente em cima de algum fato novo, mas e também de posição de acomodação. Há uma possibilidade muito grande de pelo entusiasmo, poder se mexer em muita coisa na economia. E aí os fundamentos da economia começam a melhorar e aí uma coisa puxa a outra. A melhora da economia puxa o ambiente de otimismo, o otimismo vai puxar o ambiente econômico. Isso sempre é muito verdadeiro. Sobre a sua pergunta objetiva, claro, que foi muito boa, o que eu penso é o seguinte: pelos números que estão sendo publicados, sobretudo a partir do momento que o Henrique Meirelles assumiu o ministro da Fazenda, e com uma equipe provavelmente muito competente, está levantando realmente esse número. Por isso os dados que você coloca, que foram dados de hoje de manhã praticamente, o número que você coloca. Então, para o buraco de 200 bilhões, o que o governo já tinha colocado que ele poderia fazer, que está na autonomia dele, seria um corte de 30 bilhões. Então, se você vê 30 bilhões, é apenas 15% do buraco. Ele tem espaço só daquilo que depende da própria caneta de 30 bilhões. 30 bilhões sobre 200 bilhões. Então, é muito pouco. Tudo mais, ele vai ter que descobrir onde, como, o que fazer, passar pelo Congresso. Então, também não é uma coisa que vai ser tão rápida, vai ser demorada por causa da tramitação. Pontos que vão ser super questionáveis, sobretudo aqueles ligados à Previdência, né, que já se formou uma comissão no Ministério da Previdência para poder discutir que tipo de possibilidades existem de reduzir o quê,
certamente já se discutiu a nível ainda assim jornalístico, né, a questão da idade mínima, né, a questão de cargos, né, de quantos cargos que estão pendurados nisso, a questão novamente da previdência pública e a previdência privada, né, a questão de alguns outros pontos, como por exemplo, os políticos com 8 anos de mandato se aposentam, né, e o trabalhador precisa pagar 35 anos para poder se aposentar. São questões... Privilégios em pensões, vitalícias, inclusive. Tudo, aquela questão, né, da questão da morte, da questão exatamente de quem herdou, como herdou. Tudo são questões que, de fato, o Brasil precisava já há algum tempo ser conversado. Não quer dizer que nós estamos dizendo que isso aqui pode aprovar ou isso não pode, mas que teria que pôr na mesa para discutir, teria. Porque senão a gente ficou um país muito distante do que todo o mundo pensa. Né? Essa questão de idade mínima pode afetar cada um de nós, mas realmente o mundo todo trabalha com uma aposentadoria numa idade mínima diferente da nossa, porque também a projeção de tempo de vida das pessoas é muito maior hoje. Né? Considerando a realidade do dia a dia, sem querer ser minimista, mas olhando para você, que certamente tem alguém próximo nessa condição, e aqui não é nenhum juízo de valor, mas é para refletir, como vai pagar a conta de pessoas saudáveis no auge, com 50 anos se aposentando? Exatamente. Não tem dinheiro para pagar isso. Nelson, essa é a questão a ser colocada. Eu não acredito, esse problema é antigo no Brasil, eu não creio que o grupo atual que entrou no governo está pensando mesmo em prejudicar ninguém. Estou achando mesmo que está tentando garantir o futuro da Previdência, o futuro dos que virão se aposentar. Porque é certo que se continuar assim, daqui 20 anos não tem mais dinheiro para pagar a aposentadoria. Só 20 anos? Só 20 anos, é muito pouco tempo. Por causa do volume de pessoas, a quantidade de pessoas que se aposentam e as pessoas que estão na ativa. A população economicamente ativa do Brasil é em torno de 100 milhões de brasileiros. Somos 200. Metade. Né? Metade. Tem a parte de crianças que não estão em idade de trabalho, tem a parte do pessoal de 16 anos para cima, que é a idade economicamente ativa. 55 milhões do Bolsa Família. Bolsa Família. Então, se você começar a pensar, você não vai ter como garantir a aposentadoria nem dos que estão trabalhando e que vão se aposentar, quanto mais dos que vão entrar no mercado de trabalho. Então, a preocupação... Provavelmente, porque muito pouco se fez em relação a esse assunto no Brasil nos últimos 30 anos, é que tem que se pensar mais em direção ao futuro. O mundo todo adota a idade mínima com um patamar compatível com a expectativa de vida. Isso, o mundo todo. Né? O mundo todo adota isso. Então a gente tem que, num certo sentido, começar a pensar. E pensar assim, qual é a solução para o Brasil? Nossa idade mínima... Né? Evidentemente, quando você trabalha essa questão, seria a questão das pessoas muito pobres, muito humildes, que certamente não têm uma idade média mínima, eles vão embora mais cedo, porque também nunca tiveram, na verdade, uma estrutura de alimentação melhor na sua infância, nunca tiveram hábitos saudáveis, tudo aquilo que a gente sabe. Talvez tiveram um trabalho muito mais pesado que outros. Tudo isso tem que ser levado em conta. Nós temos, só para lembrar aqui, colocar no nosso bate-papo, do ponto de vista do tempo, que é relativamente recente, a inclusão de milhões de trabalhadores rurais nos anos 80, 90, que não eram alcançados pelo benefício. Isso é bom, mas é conta nova. É conta nova que apareceu, né, numa conta que até então não tinha sido feita. Claramente é justo isso. Sim. Talvez se há trabalhadores que trabalharam pesadamente no Brasil, são os trabalhadores rurais, mas que nunca tiveram suporte de uma previdência, a meu ver, é bastante justo. Só que, de novo, você tem que ter fluxo de caixa. Cria o benefício, mas não fala quem vai pagar a conta e como. Então, né, você tem que ter uma origem, senão a ideia ideologicamente, filosoficamente é muito bonita, mas como eu vou pagar? A gente tem que ser realista em termos de gestão. Né? Como qualquer empresa, qualquer vida pessoal nossa, se a gente não for realista em relação ao nosso orçamento, a gente estoura tudo. Então não adianta eu ter boas ideias e não conseguir ter um orçamento para poder praticar. A nível de gestão pública é igual, eu tenho que saber como que é a origem que eu vou pagar, até para que eu possa realmente viabilizar esse direito, no caso do trabalhador rural, que é inalienável, um direito mais justo que esse, impossível.
Mas como fazer, como gerenciar? Para exatamente no futuro eu criar um problema, ao invés de eu criar uma solução, já que a ideia é boa. Vou continuar do raciocínio para dividir a aflição com quem está em casa. Então, o governo fez uma conta atualizada e viu que o rombo no orçamento, as despesas que estão maiores do que ele pretende e pode arrecadar, lembre-se que aqui tem arrecadação despencando, tá? Pressionando ainda mais essas contas. Não é de 100, é de 200 bilhões. Ele achou 30 bilhões que depende dele diretamente e ele já pode, com sacrifício ou não, cortar. Fez uma medida que a gente discutia aqui antes de gravar, que tem efeito político bom, mas com as suas críticas já, que fazem parte dos juízos de mérito, como a questão da cultura, por exemplo, mas reduziu ou unificou ministérios, mas isso representa também muito pouco. Aí, levando a conta para quem está em casa para acompanhar nós, olha, precisa achar onde encontrar os outros 170 bilhões. Já tem duas medidas aqui que já estão na pauta do dia. Uma da Previdência, que a gente falou, estancar é uma conta importantíssima, e a outra tem o que as pessoas não acompanham no dia a dia, colocar no nosso bate-papo, a questão dos programas de desoneração que o governo fez. Sim. E numa conta muito rápida, também não atualizada, já dariam 200 bilhões de reais. Exatamente. Olha, por exemplo, né, o que você coloca, né, essa questão da desoneração da folha de pagamento, né, que no curto prazo eu dirijo uma empresa. Foi muito bom para as empresas, porque você fazia uma conta assim, bom, vou pagar agora, era essa a regrinha já, 1% sobre o meu faturamento versus 28% da folha. O que é mais em conta? Para muitos, mais em conta era pagar 1% do faturamento. Só que para a Previdência, não. Como é que você garante o futuro da aposentadoria do próprio trabalhador que trabalha na tua empresa? Agora, imagina isso multiplicado por nem sei quantas milhares de empresas. Então ficou bom, mas não foi bom para o INSS. Então eu acredito que, na verdade, teria que voltar mesmo uma taxação que depois, lá no futuro, a Previdência tem que retornar isso para o trabalhador que está se aposentando. Então eu acho que essa medida da desoneração é absolutamente correta, porque o que aconteceu na prática? Muitas empresas, as empresas que têm uma gestão inteligente, elas pegaram isso, repassaram no seu preço, baratearam o seu preço, porque o custo da folha ficou menor, e ela vendeu mais, gerou emprego, não mandou ninguém embora. Mas é só a gente ver o painel das demissões para você ver que pouco isso aconteceu. Sim. Muita gente teve esse benefício, capitalizou esse benefício. Que até a ideia do governo era que você repassasse essa diminuição de custos para o seu preço e pudesse então vender mais. E, portanto, manter os empregos, não cortar pessoas e, pelo contrário, criar pessoas, criar postos de trabalho. Não aconteceu isso na maioria das empresas. A maioria das empresas não repassou, capitalizou. E aí, sabe, não deu muito efeito, mesmo que a intenção do governo era ótima. Mas, de novo, intenção ótima, mas sem fluxo de caixa, deu no que deu. A meu ver, tem que voltar às desonerações, que acho até um grande recuperação da receita da Previdência. E as empresas se viram, viu, Nelson? Não é exatamente a diminuição de custo de folha que vai inviabilizar uma empresa. Não, é muito mais coisas que passam por dentro disso. Tem que trabalhar estilo de gestão, produtividade, redução de custos, para depois pensar nessa questão, que é importante, mas não é isso que salva uma empresa. Eu fiz uma matéria que vou colocar aqui no nosso bate-papo sobre onde a crise mexeu com a vida de cada um, sem muita filosofia. Crise, sim, sobre uma série de vieses. É a questão de olhar aquilo que você precisa arrumar, pode ser gerar oportunidade. Sim. Falei com a gerente de RH da Adidas e também com a representante regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui, e ela me deu um dado interessante. Ela falou, olha, nós tiramos da gaveta procedimentos que o administrativo, o financeiro, o ombudsman interno, usando a linguagem do jornalismo, que já estava olhando o coaching, que a gente precisava rever modos de rotinas, de produção, de andamento, frota, custeio, insumos, como a gente está gastando as coisas, consumindo energia, essas questões, que estavam no período de maior bonança parados, porque precisam produzir. Mas, na verdade, a gente fica um pouco com a cultura do afrouxar as rédeas. Isso, de querer tudo benefícios que venham do governo e
poucos fazem a sua lição de casa. Ficar esperando sentado. É um pouco da cultura brasileira, não só de todo mundo, e também não deixa de ser um pouco a cultura de parte do empresariado. Claro que tem que se discutir legal essa questão de reforma tributária, tudo isso é muito sério, e de fato tem um peso muito grande de impostos, sobretudo sobre produção, tudo isso tem que ser posto na mesa, mas não é a questão da desoneração da folha que ia salvar. E aí sim, criou um rombo maior na Previdência. Isso eu acho que tem que voltar, tem que tirar a desoneração e voltar, que aí já recupera um pouco dessa receita. O tamanho da máquina, aí começam os discursos, são naturais, como eu disse, alguns discursos intelectuais têm honestidade do ponto de vista de analisar o país e outros nem tanto, e as pessoas em casa têm dificuldade natural de dividir essas questões. Sim. O governo anuncia, olha, o funcionalismo, eu quero limitar gastos, limitar a projeção de aumentos de receitas com folha e que eu tenha tetos para eu lidar com a minha realidade aqui. Ó, até que eu consigo ir, isso inclui aumentar o tamanho do número de pessoas, o tamanho da máquina e tirar, porque tem um aparelhamento visível, sem nenhum discurso político em muitos dos casos. Já gera uma série de apreensões, mas a gente não tem como fugir disso também. Também não tem como fugir. É por quê, né? Porque normalmente o cargo público ele dá uma estabilidade. E as pessoas, por conta até de sobrevivência, gostariam de ter estabilidade e têm medo de um risco maior de sair no mercado de trabalho, que de fato é bastante arriscado hoje por não ter nem vagas, né? Sim. Então, essa questão da estabilidade entra no jogo. Mas há uma outra questão histórica que alguns tentaram mexer, outros nem tanto, que foi a questão da produtividade do servidor público. Se tivesse uma produtividade melhor, eu não precisaria de tanta gente e poderia até pagar salários melhores. Sim. Mas isso é uma coisa que é mexer em caixa de abelha, marimbondo. Sim. E pouca gente mexe. E aí fica assim, muita gente, folha enorme, e aí o cara pensa no corte. Não adianta a gente tapar só com a peneira. Tem gente trabalhando, cumprindo a sua obrigação. Nós estamos aqui numa estrutura pública. Exatamente. Aqui. E tem gente que está na sombra. Na sombra. E a gente está pagando a conta. Pagando a conta. E isso atrapalha não só os outros servidores públicos que são trabalhadores, são honestos, são competentes. Atrapalha a economia como um todo. Você está pagando uma coisa que é improdutiva. E a sociedade paga. A sociedade paga. É isso que eu quis dizer. A sociedade paga a conta. Pensando numa outra ponta disso, um outro discurso que também está carregado de questão política, todos eles aqui não tem jeito, e partidária, infelizmente ou não. Mas vamos para o caminho da serenidade nossa aqui. No primeiro discurso, o presidente temporário Michel Temer anunciou, olha, nós não temos, a máquina pública não consegue, o percentual de investimento sobre o PIB, nossa, é minúsculo, nenhum país consegue resolver nada de suas questões estruturais, os gargalos de infraestrutura. Se não melhorar essa questão, o caminho aqui, o Estado vai tentar fazer as atividades dele centrais, educação, saúde, enfim, e muita coisa tem que chamar o setor privado. Isso. É a regra lá fora. Aí entra a discussão do Estado mínimo, de novo, em privatização, mas é um viés que tem que ser posto. É um viés que tem que ser posto, porque uma das formas de gerar emprego em qualquer país do mundo é você voltar a ter investimentos. E tem um diagnóstico claro, que já até era do governo Dilma também, mas ela não conseguiu fluxo de caixa para fazer, né? A história do PAC lá da Dilma é muito bom, não é ruim. Só que nunca teve fluxo de caixa, nunca teve recurso para executar ideias que no papel eram boas. Acho que tem que retomar um pouco esse conceito da parceria público-privada, porque o Estado brasileiro não tem sozinho recurso para entrar em investimento de infraestrutura nenhum. Vai ser muito lento, muito demorado, provavelmente corrupção em licitações, tudo aquilo que a gente aprendeu a ver nesse país. Então, eu acho que a parceria público-privada dá uma velocidade maior. Veja a história dos aeroportos na Copa. Alguns aeroportos, eu passei por aeroporto de Brasília antes de ontem. Eu estava no Nordeste, vim para Brasília e vim para Bauru. Que agora tem conexão. Vim para Bauru. Está maravilhoso o aeroporto de Brasília, mas eu me lembro que ele não ia ficar pronto para a Copa e a capital da República. Aí foi quando abriu uma concessão. Entrou a parceria, o cara fez rápido, fez de qualidade. Qualquer cidadão brasileiro e internacional que passe pela... fica honrado de ter um aeroporto que funciona bonito. Aqui não é discurso, a gente tem que melhorar a governança, mas em algumas áreas a gente tem que ser realista. O setor público não sabe fazer, não consegue fazer. Não consegue ter a velocidade, nós somos lentos no setor público, qualquer coisa. Veja uma
uma obra aqui na cidade de Bauru, é tudo muito lento, porque é a característica do setor público. Então, aí que eu gostaria de dizer, tem que voltar essa questão da parceria público-privada para alavancar a velocidade de investimentos, começando pelos de infraestrutura, que são carentes. Veja a questão de estradas no Brasil, a questão de portos, né? É tudo muito velho, muito carente, muito oneroso, muito demorado, que cria uma burocracia que nos outros países do mundo não tem, há uma velocidade muito maior de desembaraço das coisas. E ao criar essa parceria, você cria o que? Empregos, que é o que o Brasil está precisando. E a hora que você criar empregos a partir da infraestrutura, aí a indústria fornecedora é beneficiada, o comércio daquelas cidades compram, porque a indústria empregou, então vai ter salários, aí o pessoal vai comprar no comércio, comércio e serviço volta a gerar emprego. E isso que é importante para o país voltar a desenvolver. E vou mais longe, duas coisas que eu queria dizer. Se o país voltar a desenvolver, a própria receita, através de impostos, melhora muito. E nós vamos resolver parte desse buraco hoje do nosso déficit público. Porque nós vamos uma escala para as pessoas entenderem. Porque o crescimento econômico é um ciclo virtuoso, né? E o não crescimento econômico é um ciclo vicioso que só leva a um buraco maior. Então aí acho que é um começo. E completando a sua pergunta, eu penso que daí a discussão que tem hoje de desvincular as receitas. A DRU. Do orçamento, de receita do que é uma coisa que vem desde a Constituição de 1988, que naquela época foi uma Constituição maravilhosa do ponto de vista social, mas veja, 88 para praticamente 2018, nós estamos aí há 30 anos. Tem que repensar algumas coisas, porque o mundo mudou, o global é outro, né? O país tem que estar inserido numa velocidade de globalização sem perder os seus valores de país, a sua soberania nacional. E Nelson, só para completar, ao desvincular, eu acho que o governo, se tiver uma responsabilidade de gestão, e aí não é a desvinculação que vai permitir roubos ou não dar mais atenção a alguns setores fundamentais como saúde, educação, saneamento básico. Não. Se eu tiver uma gestão responsável e honesta, eu posso desvincular a receita e continuar dando uma atenção prioritária aquelas questões brasileiras prioritárias, né, como saúde e educação, por exemplo, e sobrar um pouco de recurso para exatamente eu fazer essa parceria de investimento com o setor privado e alavancar esse país de novo, em botar a sua estrutura veloz, rápida, gerar emprego, gerar receita de impostos. E aí eu acho que de novo nós vamos estar voltando a um caminho virtuoso, onde talvez até esse problema do buraco da dívida vai começar a ser resolvido. A gente comentava aqui que quando a gente tem um histórico de um país com a democracia jovem, um processo recente de redemocratização, de 2 ou 3 gerações no máximo, considerando o universo de 10 em 10 anos, com uma governança completamente esfacelada, o aparelhamento do Estado e a institucionalização da corrupção, quando fala em mexer em mecanismos como esse, como a DRU, é razoável imaginar aquele mais conservador que fala, mas nós não temos gente, não temos confiança no capital político para botar essa discussão em jogo. Tal qual a lei fiscal que foi sendo deteriorada no tempo, por isso nós estamos falando da conta. A lei da responsabilidade fiscal. Mas é algo que tem um sentido de tentar desengessar o governo para ele poder ter um pouco mais de flexibilidade. Sim, eu penso que isso é altamente saudável e moderno, sob o ponto de vista de gestão. A gente tem que comparar se o Estado nosso é moderno em gestão ou não. Aí você pega uma Alemanha, para citar um exemplo, é um Estado super moderno em gestão. Aí você vê que a Europa só não quebrou de vez que a Alemanha segurou. A Alemanha e a França seguraram. Mas não é por acaso, não é por acaso. Tudo bem que todo mundo sabe que o povo alemão é trabalhador, o povo alemão tem um padrão de produtividade diferenciado, mas se não tem uma gestão de Estado competente, tudo isso nem aparece. E a Alemanha, com toda a crise que tem no continente, ela segurou a barra e a hora que melhorar vai crescer. Então o país, a gente tem que começar a modernizar nosso estilo de gestão. E sobre a questão de fiscalizar, então, se a hora que eu desvincular, aí é o papel, primeiro, do legislativo. O legislativo tem que fiscalizar e muitas vezes o legislativo
entrou junto, se corrompeu junto, e também da própria sociedade, Nelson. Fazendo um parênteses. Aí passa por imprensa, sabe? Sim. A sociedade como um todo tem que fiscalizar, o país anda, senão a gente fica com medo de mudar e aí vai cada vez mais para trás. Um parêntese disso, para ficar um embrião para a mudança disso, parece discurso piegas e repetitivo, mas a gente vai escolher de novo o legislativo inteiro do país, Isso. em todos os municípios do executivo Isso, também. isso. A gente prestar um pouquinho Mais de atenção atenção. no perfil do cidadão que está pedindo voto Isso, lá, do exatamente, churrasquinho, isso vai ter uma evolução. Olha para o que esse cara fez, onde ele trabalhou, se ele tem alguma capacidade de compromisso, Isso mesmo. se o que ele fez com a vida pessoal. A gente Perfeito. está falando de economia. De economia, também. lógico, porque depois são esses ele que legisladores que vão aprovar as leis. A fiscalização e desse trem todo. É isso que eu falo. Então, cada um tem um papel. O legislativo, nós estamos numa casa legislativa aqui, ele tem o papel, entre outros, de fiscalizar. Claro. Mas fiscalizar mesmo. E o povo elegeu ele para chegar e falar, isso está certo, isso não está certo. Isso é correto. E tem certeza que Vai esse lá cara... acompanhar por mim. Lá, Esse cara como se meu reelege. representante, Esse né? cara se reelege, porque ele também desempenhou o papel de legislador, de vereador, ou de deputado, ou de senador. Aí cabe o papel do legislativo fazer a fiscalização, não tem problema desvinculável, né? Ufa, nessa nossa cadeia, não posso deixar de citar a CPMF que volta Sim. de novo. E aí vou colocar aqui na nossa pimenta, porque o discurso da Fiesp com o patinho contra a CPMF é legal, atrai um monte de gente, mas eles não falam, por exemplo, em lucros e dividendos. Tá perfeito. Estava falando com o deputado Carlos Zaratini, ninguém Sim. fala, pô, não é na mesa. Sim, não tenha dúvida. Estão colocando herança, Sim. tributar grandes heranças. Sim. Né? Então, que eu acredito que tributar a herança também está correto, né? Novamente, qualquer país do mundo se tributa a herança. Nós temos que tributar a herança. Tem que ser realista, muito justo com as coisas. Se for para trabalhar as medidas, não pode ficar escolhendo freguês. Lógico, e privilegiando uns e penalizando outros, né? A meu ver, o que aconteceu com a questão da CPMF? É um problema terrível, né? A meu ver, dramático. Só chegou de novo a discussão da questão da CPMF, e o governo Dilma também já estava colocando, porque chegou nesse buraco. Então, de novo, a gente está remendando, eu estou dando uma aspirina, em vez de corrigir a dor de cabeça. Sim. Por quê? Chegou nesse ponto CPMF, porque o buraco ficou tão grande, e por uma questão de gestão, que agora é o seguinte, bom, eu não queria colocar, mas sou obrigado a pôr na mesa, porque se eu não pôr na mesa eu não consigo corrigir. Eis a questão da CPMF. Ela virou aspirina que tem que tomar todo dia, Todo dia. Quando era para tirar. Para tirar, era para eu ter vício. resolvido o meu problema, porque eu teria tratado a causa da minha dor de cabeça e hoje eu estava tirando a aspirina. Então é uma questão de pragmatismo. A meu ver, a questão da CPMF será aprovada ou não, uma questão pragmática. Porque filosoficamente, ninguém quer a CPMF. Não. Ninguém vai querer. Embora você tenha falado Nem eu, nem discurso de você, nem imposto ninguém, justo. mas talvez vai virar uma questão de pragmatismo, Nelson. Aproveitar só o presente para explicar para as pessoas a questão do controle de inflação, que está um pouco, lógico, está no coração dessa situação Sim. toda. Para a gente explicar para as pessoas por que não desce a inflação, isso é uma questão que veio do dia a dia, eu achei pertinente. Ele falou, ó, por que não cai a inflação se nós temos queda de emprego, queda de produção, queda de faturamento nessa cadeia? E a gente consegue explicar para quem está em casa? Então, consegue. Ó. Eu penso assim, quando o governo colocou remédio conservador e tradicional de subir os juros para segurar a inflação, a médio prazo, e a gente já está percebendo que a inflação de 10 está 9,5 e há uma perspectiva, inclusive do pessoal que entrou agora, de que ela vai terminar em torno de 7,5 a 7, para quem terminou em 10. Ufa, de sair de 2 dígitos para 1. Pronto. Então, mas sabe a custa de quê? De uma cacetada na cabeça de todo mundo. Deu uma paulada na cabeça. Então, o que acontece? A pergunta é quem vai sobreviver depois da inflação? Porque reduziu tanto o nível de atividade do comércio, da indústria. Dá uma descida aqui no calçadão e roda o calçadão para você ter uma ideia como que o comerciante está. Não tem ninguém nas lojas. E não é porque ele não está apresentando um produto bom, o produto dele é sempre o mesmo bom, seja um calçado, uma roupa, qualquer um brinquedo, um presente, está ali, ele cuida da qualidade, mas ele não tem renda do consumidor para passar e comprar. E aí o que acontece? Ele é obrigado a ficar fazendo promoção, fazendo uma ação, jogando fora, talvez trabalhando no nível de lucratividade zero ou negativa para girar. Aí a inflação baixa.
Não tem como não baixar. Está forçado. Está forçado. Artificial. Artificial. Quando... então, por isso, Nelson, é que, na verdade, você não está conseguindo um efeito maior na questão da inflação. Porque a diferença entre os preços, porque inflação, por conceito, é o crescimento generalizado dos preços. Sim. Esse é o conceito de inflação. Então, os preços ainda continuam muito altos para o poder aquisitivo das pessoas. Agora tem o descompasso aqui. A questão do poder de compra de renda das pessoas está sufocadaço, caindo aqui. Isso. E os preços, só acompanhar quem vai no mercado. Quem está nos ouvindo vai fazer a realidade. Absurdamente. Absurdo. Então, aí você vê que não é possível, porque vai demorar bastante para cair a inflação no que a gente gostaria. Agora, derrubar a inflação também com nível de desemprego de 11 milhões de pessoas, inadimplência de 60 milhões de pessoas, eu pergunto se valeu a pena derrubar a inflação com tudo isso. É um custo social. Por outro lado, para falar do pecado anterior, o governo incentivou o consumo, incentivou o crédito, até que as pessoas se endividaram nesse nível, sem ter suporte financeiro para administrar. E aí entra também, né, então, uma política mesmo, a política do governo, porque uma política econômica pensando em manter credibilidade, manter índices de aprovação alto, e o tiro saiu pela culatra. Porque, de forma geral, qualquer povo de qualquer país, ele acredita no governante, mas a hora que ele começa a ver que o governante está falando uma coisa que não corresponde ao que está acontecendo na realidade, e ele começa a sentir no bolso dele, ele muda a opinião sobre aquele governante. E aí o governante pode falar o que quiser, que não pega mais. Porque o cara sentiu no bolso, o cara sentiu que ele perdeu o emprego, a mulher dele perdeu o emprego, o vizinho perdeu o emprego, o parente perdeu o emprego, e ele começou a ver as contas dele. Aí não adianta, ele não acredita. E é por isso. Para não falar só de coisa ruim, deixei um tema no final bom aqui. Tem alguns setores que estão bem por causa da questão do dólar e exportação. Apesar de toda essa dificuldade. Tem ainda no país, eu vou analisar para você a nível de indústria, que eu estou bastante vinculado, tem ainda 4 setores industriais que pouco foram atingidos, não que não foram, né? Que pouco foram atingidos, né? O setor de remédio, lamentavelmente até subiu, porque na crise as pessoas ficam mais doentes, né, Nelson? Gastam mais com remédio, remédio é o tipo da coisa de sobrevivência, remédio é um alimento, né? Tem que comer os básicos, não tem jeito. Beleza e cosméticos, acredite, cosmético e beleza. Aqui por outras razões. Por outras razões. Brasileira. Dificilmente, né, não caiu, e acredite se quiser, nos últimos 2 meses deu uma queda desse setor, mas até agora não tinha dado, que é toda a questão de tecnologia da informação. Tecnologia de TI? TI, incluindo aí celulares, né? Celular, tablets... De novo, um pouco de cultura de comportamento também. De comportamento. Esses 4 setores não caíram. Todos os outros 19, são 23 ao todo, caíram. Uns mais, outros menos. Como último parênteses aí, a agroindústria... Então, porque falou-se das commodities, que é outro problema nosso, que a gente sustentou os dados da economia durante um tempo. Tá. Os setores que eu citei são setores industriais, mas que impactam no comércio, né? Claro. O comércio de alimentos, você acabou de dar um exemplo há pouco, você vai no supermercado, o preço está alto e o pessoal está levando. Você vê, então, quem está, o comerciante que está, por exemplo, supermercados, que está vinculado ao alimento, ele está indo, né? Aí você olha, por exemplo, o cara que está vinculado a calçados e roupas, talvez não, né? Por exemplo, e assim, o cara que está vinculado, uma indústria, então, de máquinas, está numa situação muito difícil, que a gente chama de bens de capital, porque não tem ninguém investindo, ampliando nada, então não tem pedido em carteira uma indústria de máquinas, né? Então, o que eu analisei foram os setores industriais. Agora, o agronegócio é ainda, Nelson, o que está segurando o PIB desse país. Apesar do PIB ter sido negativo em 3,8% o ano passado, em uma projeção em torno de 4% esse ano, se as coisas continuarem ruins assim, mas eu acredito que vai melhorar e o PIB vai ser menos ruim. Né? A gente já está na fase do perder menos. Perder menos, isso. Reduzir o negativo, isso, ainda não estamos falando coisa positiva. É de melhorar o pior. Sim. Nós estamos na fase de melhorar o que está pior. Sim. E eu acredito que, por ser menos 3,8%, o PIB da agricultura foi mais de 2% positivo.
Então, graças a Deus, o PIB do agronegócio é que está segurando que o PIB do país não seja menos do que 3,8 ou menos de 4. Senão seria 5, 6. Sim. E a situação seria muito pior. Agora, o que é desastroso, para pegar outra corrente, né, a gente teria várias aqui, ficar em algumas delas, do ponto de vista do mercado de trabalho, fazendo a continha que você fez lá, 100 milhões, a população economicamente ativa. Tem 11 milhões de desempregados. Né? E os jovens que entram... Que entram não estão achando. E não tem lugar para ninguém. Nelson, não estão achando. Lamentavelmente, isso é uma grande realidade. Olha, a empresa que eu trabalho, a gente, no último ano e meio, recebia tanto que a gente colocou, e o nosso RH recebia a pessoa, fazia a ficha, descia lá no setor. A gente foi obrigado a colocar na portaria da empresa uma pasta, assim, currículo. A pessoa já deixa lá, porque são muitos, mas centenas de currículos mensalmente, que aí sim desce para o RH, que faz uma análise, que faz a triagem, que faz a seleção, abrindo vaga, começa a ligar para as pessoas e chama. Porque não deu mais para o RH atender de tanto volume. Então, por aí é um sinal evidente, claro, assim, no dia a dia de que tinha desemprego. Aí a hora que vem a estatística e coloca que são 10 milhões e 800 mil, a gente fica preocupado. Então, mais de 10% da população economicamente ativa, ou seja, a população em condição de trabalhar, está desempregada. Pegando então, a questão são 100 milhões, então são 90 milhões que trabalham para segurar o rojão de 200. Incluindo as crianças, as pessoas que não têm idade, os velhinhos e assim por diante. É difícil de se segurar a onda com um dado. Por isso o país está num processo de recessão e com um crescimento negativo tão grande. Não tem como ter consumo com isso. Ufa, Carlos. Temos um cenário bastante difícil, atravessando o meio da tempestade pela frente e não dá para fechar o nosso raciocínio aqui, sem dizer que as pessoas segurem a onda com as contas em casa. Sem dúvida. Não fique fazendo extravagância, porque a curto prazo não tem coisa boa por aí. Não tem. Olha, eu vi um diagnóstico já da equipe nova. A equipe nova do governo, que a princípio é uma equipe tecnicamente mais competente que a outra. Eu não sei se porque também tinha, na verdade, um comando político, né? Às vezes até os ministros anteriores eram competentes, mas não sei o comando político, mas me parece que tem condições de dar resultado. Eu vi um cenário ontem à noite de que podemos esperar um país começando a zerar o crescimento negativo, zerar no segundo semestre de 2017. Com sorte. Com sorte. Essa opinião assim é abalizada com sorte. Quer dizer, nós estamos menos 4%, vai chegar no zero e depois começar a aparecer meio, 1, 2% positivo. Esse zero vai ser na previsão segundo semestre de 2017. Até lá há uma recuperação, mas vai tirar do negativo para trazer para o zero. Essa é a melhor hipótese que eu vi até agora e, a meu ver, eu concordo com ela. Ela é bem pé no chão. Carlos, muito obrigado pela sua contribuição. A gente vai acompanhando isso e para que a gente possa ir incutindo na cabeça das pessoas a cultura de enxergar o país muito além do seu próprio umbigo. Sem dúvida, e entender um pouquinho, mesmo com todas as dificuldades, como todas essas questões mexem diretamente na vida de quem está em casa. Aí eu acho o papel da sociedade importante. E alguma coisa, você pode até discutir para cá ou para lá, mas alguma coisa que foi feita foi porque a sociedade se mobilizou. E não faz mal, a sociedade pode se mobilizar a favor de uma questão e contra, mas ela está se mobilizando. A pior posição é a sociedade apática, que não mobiliza nem nada. Eu acho que a mobilização faz parte da democracia, o debate de ideias, o debate de posicionamento político a favor ou contra, para cá ou para lá, faz parte de um crescimento de um país, faz parte da democracia. A pior coisa é não ter isso, né? Não ter esse debate. Uma imprensa omissa, que eu acredito que não foi, mas uma imprensa omissa também não leva a lugar nenhum, tem que ter. Aí é o parâmetro que fiscaliza um executivo, qualquer que seja o partido dele, qualquer que seja a ideologia dele. É assim que acredito que funciona. E aí criar condições, Nelson, para que, novamente, os agentes econômicos, né, o profissional liberal, né, o empresário grande, pequeno, micro, médio, ele volte a ter condição de investir e gerar emprego e renda. Essa é a grande chave para você ter um crescimento e você vai ver que esse buraco ele vai ser minimizado ao menos e as questões começam a ser resolvidas.
a gente vai ver a economia andar para frente, não a economia estagnada, né? Muito obrigado. Nós Agradeço conversamos sobre economia. Tá bom. E você em casa, aproveite um pouco do nosso bate-papo para acompanhar Sim. as questões do país até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.